vinha falando, algo muito importante de perseverança é o querer. Você tem que querer. A gente canta na animação, né? Mesmo em minha juventude, a santidade eu vou buscar. Esse é um chamado universal, ou seja, para todos. Todos nós aqui fomos chamados a sermos santos. Não é só para um Carlo Putz da vida, não é só para um Pierre de Orfrazade, uma Santa Teresinha, não, para todos. Todos nós somos chamados a ser santos. Claro, o Carlo teve um chamado especial na vida dele. Teve um chamado a enfrentar uma doença, ficar pouco tempo de vida, ir na internet. Ele teve um chamado diferente, mas também de ser santo. Nós aqui temos cada um direcionamento que Deus vai dar na nossa vida. Às vezes alguns Deus está chamando para serem médicos, como a Gabi, uma médica santa. Alguns Deus está chamando para ser arquitetos, como a Pietra, uma arquiteta santa. Alguns Deus chama, assim como me chamou, a ser um administrador santo. E quantas referências tem de administração na Bíblia, de um bom e mau administrador? Aonde Deus te chama, tem um caminho de direcionamento para você, e lá você tem que perseverar. Mas perseverar até ser santo. A santidade não é para um ou para outro, é para todos. Isso tem que ficar muito gravado no nosso coração. É para todos. Todos nós somos chamados a ser santos. Talvez você olhe para a sua pobreza, para a sua miséria, você olhe para os seus erros, para as suas falhas, para as suas máscaras, e fala assim: pô, não tem como um cara desse ser santo, não tem como uma menina dessa ser santa. E eu digo: tem. Santo Agostinho, antes dele se tornar o santo que ele foi, ele carregou muitas máscaras. Ele carregou muitos pecados, carregou muitas falhas, misérias e pobrezas. Eu digo mais, e até ele chegar no céu, ele carregou com isso, porque a luta é diária, a batalha da vida. Mas ele perseverou, ele foi até o final. São Pedro, um pobre pescador, pobre que não fala dinheiro, mas pela profissão dele, simples, pescava, foi chamado a dar a vida, foi chamado a ser rocha de uma igreja, foi chamado a ser um pastor das ovelhas de Cristo. Não era um chamado fácil, não era um chamado simples, custa e custa muito. A Bíblia trouxe algumas coisas que nos custam: amizades, custa momentos com a família, custa tempo da tua vida, custa estudos que você abre mão para estar presente com Deus, uma vida com Deus. Mas no final você conquistará algo. E a passagem diz: aquele que perseverar até o final será. Vamos comigo? Aquele que perseverar até o final será. Você quer ser salvo? Eu quero me salvar. Não que eu tenha capacidade disso, mas porque Deus vai olhar minha luta dia após dia. Deus vai olhar meu esforço, a minha busca em direção à santidade, a minha busca em direção a Ele. Ele vai falar assim: esse tem que ser honrado. Ele olhou para o Carlos e fez isso. O Carlos dia após dia batalhando, querendo ser mais santo, comungava todo dia, buscava a Deus todo dia, rezava o terço todo dia. Ele perseverava na oração. E Deus olhou para ele e falou assim: não tem como não tem como não esse cara ser salvo. E na nossa vida, na nossa história, nós temos lutado. Sei que talvez seja um ponto difícil para a nossa geração, talvez a geração de vocês um pouco mais nova, não querer lutar mais. É difícil a luta, custa. Mas será que as coisas valeriam a pena se não tivesse luta? Será que teria graça alguma se não tivesse pelo que lutar? Qual seria o prazer de uma conquista, de passar no vestibular, se você não se esforçasse? Se você dia após dia não lesse os livros, fizesse simulado, fizesse prova, tirasse dúvida, ia em mentoria, fazia aula particular, qual seria a graça, qual seria a vitória de fato em passar no vestibular que vocês talvez tanto almejam, se não tivesse a luta, o sacrifício? E o sacrifício que Deus nos chama de uma vida para o céu é a cruz. É a cruz, e ela é pesada. Ela vai doer nossas costas, ela vai manchar o nosso corpo, ela vai estragar o nosso coração. Mas aquele que perseverar até o final será salvo. É claro, a gente fala muito aqui do grupo, que é o lugar onde nós estamos caminhando e perseverando, mas também na tua família você precisa perseverar. Para aqueles que saíram do encontro, não mudou nada na tua casa,
Teu pai e tua mãe, seus irmãos não estão diferentes, eles não estavam no retiro, eles estão exatamente iguais. Se você achava tua mãe chata, ela continua sendo chata. Se você achava seu pai insuportável, ele continua sendo insuportável. Se seu irmão te enchia o saco, a paciência, ele vai continuar enchendo o seu saco, a sua paciência. Mas você não. Você que fez o retiro e mais, você que vem às quintas-feiras aqui, ou você que está aqui pela primeira vez, você já é diferente. Deus já te chamou a ser diferente da tua família, e lá você precisa perseverar, e lá eu preciso perseverar. Se dentro das minhas dificuldades com a minha família eu não perseverar, como que eu vou ser salvo? E mais, como que eu vou salvar a minha família? Tem como? Eles não frequentam aqui as quintas-feiras, eles não estão no grupo Deus é Amor comigo, mas eu estou, eu caminho com Deus, eu busco a Deus, então eu tenho que lutar pela minha casa, eu tenho que ser canal de transformação, eu tenho que levar a graça até eles. E que graça que vocês receberam nesse retiro. Vocês tiveram a chance de se olhar no espelho, se olhar com Deus e serem diferentes. Vocês que vêm aqui toda quinta-feira, vocês têm a chance de se olhar no espelho, olhar para Deus e serem diferentes. Esses amigos que a Gabi falou que ela perdeu, como eu também perdi, são porque você perseverou lá, porque lá você insistiu em falar de Deus e eles não queriam ouvir, e está tudo bem. Você não tem que forçar ninguém a ouvir sobre Deus. Você está fazendo a sua parte, está perseverando. Mas aqueles que te ouvirem, aqueles que verem a sua perseverança, aqueles que verem a tua luta, vão começar a caminhar com você. Assim como alguém fez com a Gabi um dia, assim como alguém fez comigo um dia, assim como alguém fez com todos os servos que estão aqui. Alguém perseverou por ele. Ele olhou aquela luta, olhou aquela batalha e falou: esse cara tem uma coisa diferente. Essa menina não é normal. Eu quero viver essa loucura que ela fala. Eu quero viver, experimentar disso, desse amor. Porque alguém perseverou, porque alguém lutou. E de novo, lutar custa teu, talvez custa tempo na rede social, porque você tem que trocar um pouco do seu celular por um terço. Talvez custa tempo da sua vida, porque você vai ter que trocar um pouquinho do seu descanso para ir na missa. Não aos domingos vamos dizer que é nossa obrigação, mas além. Talvez vai custar um pouco mais de tempo, porque você quer visitar um sacrário. Então você tem que perder um treino, tem que perder uma aula de inglês, perder alguma coisa para estar diante de Jesus. Por exemplo, eu trabalho, quantas e quantas vezes eu perdi dias e dias de trabalho para poder perseverar, para poder continuar caminhando, para poder vir aqui de terça e quinta-feira, e máscaras após máscaras, e continuar carregando a cruz que Deus colocou sobre mim. Mas não tenham medo, e acho que isso tem que ficar muito forte no nosso coração. Não tenham medo em circunstância alguma de carregar essa cruz, porque Deus dá somente a cruz que nós podemos suportar. Se o teu problema é dentro da tua casa, Deus te deu uma cruz que você pode suportar. Se o teu problema é com os teus amigos, Deus te deu uma cruz que você pode suportar. Se o teu problema é com os estudos, Deus te deu uma cruz que você pode suportar. Pesa, dói, mas é a luta, ela custa. Jesus foi assim, ele carregou a cruz até o final, ele perseverou na caminhada dele, porque valia a pena, custou muito dele, custou tudo dele, custou a vida dele. E o chamado de Deus para nós é a nossa vida também. Eu estou falando que todos nós vamos ser mártires, mas entregar a vida por Deus Ele está em primeiro lugar. Então eu vou perseverar. Então quando estiver difícil, eu estou viciado no celular, viciado no TikTok, viciado em rede social, viciado na pornografia, viciado em bebida, viciado no que for, eu vou perseverar. Quando eu abrir meu celular para entrar no site, eu vou fechar. Quando eu procurar alguma coisa, quando eu começar a ver que eu dou horas no celular, eu vou desligar o celular e vou rezar o terço. É nisso perseverar, nas pequenas coisas. É ali que se faz uma caminhada. Jesus não deu um passo e chegou na alta do Calvário e estava lá crucificado. Não, ele teve uma caminhada. Ele teve que dar passo por passo, lento, machucando as costas dele, sendo odiado, sendo humilhado, sendo zombado, sendo flagelado. Mas ele chegou até lá. O convite à perseverança é esse para nós. Nada tentador, nada chamativo, nada atrativo, porque não é aqui o prêmio de consolação, não é aqui a vitória, não é aqui a conquista, é no céu.
E de novo, às vezes a gente pensa, pô, sou muito novo ainda, sou muito jovem, tenho experiências para viver, eu tenho coisas para experimentar. E eu te digo, experimente em Deus. Por exemplo, se você quer experimentar o sexo, experimente em Deus como funciona. Casa, acha uma mulher ou um homem de verdade, casa, e você vai ter a melhor experiência da tua vida em Deus. Você quer experimentar o mercado de trabalho, você quer ser um profissional bom, experimente em Deus. Senhor, eu queria muito ser médico, mas eu faço aquilo que você quer. E Ele te chama a ser engenheiro, por exemplo. Experimenta em Deus. Deixa a tua vida nele. Porque o mundo está pregando coisas diferentes para você. E vocês sabem. Vocês ouviram sobre isso no Masters, vocês vão ouvir isso a vida inteira de vocês. O mundo é contrário a Deus. O mundo é um oceano que te puxa para longe de Deus. E você precisa nadar. E você precisa nadar. E você vai nadando, e parece que começa a te sufocando, vai ficando cada vez mais difícil. Mas Deus olha para você e fala assim: não desista, persista, insista, persevere, que eu estou com você. É Pedro caminhando sobre as águas. Vem Pedro, eu estou aqui, confia em mim. E Pedro começa a caminhar, ele vê que dá certo, ele vê que ele pode andar sobre as águas, e ele vai indo felizão em direção de Jesus. Aí vem um vento, vem as coisas do mundo, vem aquilo que nos assusta. Senhor, eu não consigo mais, eu começo a afundar. Persevere, persevere. Você não está sozinho, você não caminha sozinho. Aqui há uma comunidade. Toda quinta-feira você pode ver que ser abastecido, ser alimentado, ser inspirado a buscar mais de Deus. Quando tiver difícil, procura alguém, procura os servos, eles vão te ajudar. Mas não desista. Não desista de uma vida com Deus. Persevere. Eu vou insistir nisso. Persevere. Porque a vitória vem daqueles que lutam até o final. A vitória, anota isso no meu coração. A vitória vem para aqueles que lutam até o final. É necessário lutar. É necessário batalhar. Quantas e quantas vezes eu comentei com os servos aqui na reunião de terça-feira passada, antes de ir para o Masters, eu abri meu coração e falei: gente, eu queria muito sair do grupo, eu não aguento mais, está difícil para mim, tem sido ruim, tem sido difícil, está pesando. E é um pensamento recorrente meu. Quantas e quantas vezes eu pensei em desistir disso aqui? Mas aí sempre quando eu volto para o sacrário, sempre quando eu volto para Deus, quando eu oro como o Pedro tivesse sido afogado, eu oro para Jesus e Ele estendendo a mão para mim e fala: não posso desistir. Não posso. Tem uma comunidade que me espera, tem uma comunidade que precisa de mim. A cruz que eu carrego já não é só mais a minha, é de tantos outros, e eu não posso. Porque quantos vão cair se eu não cair também? Quantos vão desistir se eu desistir também? Então, Senhor, dá força. E dia após dia eu renovo meu chamado. E dia após dia eu busco na Eucaristia como Carlo, a autoestrada para o céu. Esse é o teu convite agora. Você foi abastecido, você foi alimentado, você descobriu que tem uma vida nova, que há uma chance nova, que há coisas boas, que a vida não é só aquilo que pregavam. E agora? Continua. Continua. Por exemplo, semana que vem eu tenho certeza que metade de vocês não vão querer voltar aqui mais. E vai diminuir a quantidade de pessoas. É normal, é ciclo que a gente chama, né? Então começa em alta, no máximo, vai descendo, vai descendo. Aí tem uma adoração, a galera volta igual cão arrependido, chora um monte. Nossa, eu amo Deus, Deus é nós. Depois vai descendo e sobe, desce. O teu convite é continuar caminhando, degrau a degrau, dia após dia, buscando um pouco mais de Deus para você. Eu não estou falando que hoje você vai sair daqui e vai saber sobre tudo, e hoje você vai ser santo. É uma construção, é uma caminhada. Talvez alguns de vocês, ou muitos, não sabem nem rezar um terço, e não tem problema, mas o teu convite então hoje é chegar na sua casa e aprender a rezar um terço. Comece com uma dezena, comece com duas, com um terço, depois quando você vê, está rezando o rosário. Comece a procurar uma missa diária, uma vez a semana, além do domingo. Ou se você não tem ido aos domingos, volta. Continue perseverando. Se você tem pessoas para perdoar, comece perdoando uma. Pô, essa aqui me machucou, mas não foi tanto. Vou começar por ela, aquela minha amiga do colégio, me fez mal, vou perdoar ela. Ah, o meu irmão machucou, vou perdoar ele. Tal pessoa me fez mal, vou perdoar ele.
Começa a caminhar. E aí você vai ver a tua vida sendo transformada. E aí vai começar a fazer sentido aquilo que nós falamos aqui sobre uma vida com Deus, sobre uma vida que busca santidade. Porque não é fácil, não é gostoso, mas vale a pena. Melhor, né? Não vale a pena. Vale a vida. Vale a vida. É por isso que todos os santos deram a vida por Deus. É por isso que todos os santos foram contra aquilo que o mundo pregava. E é por isso que todos os santos são lembrados, por exemplo, na missa de todos os santos. Quando a gente faz a missa de sábado de aleluia, a gente fala todos os santos, quase todos, são muitos, né? A gente lembra alguns. E é por isso que dia após dia a igreja tem proclamado mais e mais santos. E eu digo, até o final dos tempos, até Jesus voltar, muito mais santos surgirão. E eles são vocês, e eles somos nós. Nós somos os próximos santos de calça jeans que estão surgindo, que estão se levantando. Nós somos os próximos Carla Kurtz que vão vestir Nike, uma calça jeans, uma camiseta de grupo de oração, ou aquela de Nossa Senhora, estampadona aqui na frente, que vai sair mundo afora falando de Deus, que vai pegar a rede social, o Instagram, e vai falar sobre Deus, que vai chegar numa roda de amigos e vai falar sobre Deus. Talvez eu vou te chamar de chato, de inconveniente. Persevere. Talvez eu vou olhar para você e vão te falar que você não serve para nada, vão querer diminuir você. Persevere. Talvez na tua casa vão questionar você porque você procura tanto Deus. Persevere. Porque vale a vida. Não valeu a vida dos servos que estão aqui, não valeu a vida só dos santos, vale de todo mundo. A minha, a sua, de todos nós, vale a vida. Porque de novo, a gente pensa que nós somos jovens, mas ela acaba. São Tarcísio morreu aos 8. Santa Maria Gorete acho que fez com 13, se eu não me engano. Carla Kurtz com 15, Santa Teresinha com 24. Eu estou premiado ainda, estou com 25, então já passei alguns aí. Mas passa rápido. Eu já estive sentado aí com 14 anos e olhava para o cara que estava aqui de 20, 22 e falava, mano, o dia que eu tiver 22 eu vou estar bem. Espero não ter acabado igual aquele cara ali. Mas vai ter tempo ainda, vai ter tempo. Agora estou aqui com 25, olhando de frente para vocês, na mesma circunstância que eu tive 10, 11 anos atrás, e vejo como passa rápido. Convido vocês a fecharem seus olhos agora, colocar a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. E com os olhos fechados, quero que vocês pensem sobre, vocês meditem sobre aonde vai ser mais difícil perseverar. Você sabe aonde você vai ter que falar sobre Deus? Sabe aonde você vai ter que lutar? Se é nos seus pecados, se é no teu orgulho, se é na tua vaidade, se é na tua preguiça que você vai ter que perseverar, se é entre os teus amigos, se é no teu namoro, se é na tua família. Você sabe aonde você precisa perseverar, você sabe aonde você precisa lutar contra o mundo, sabe aonde você precisa lutar contra as suas fraquezas. Então vai trazendo essas coisas na mente agora. Traga isso na tua mente agora.